Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 30 de maio de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de Santa Joana d'Arc, a padroeira da França. Vamos conhecer um breve resumo de sua história. Eu não fiz nada que não me tenha sido ordenado por Deus ou por seus anjos, disse Santa Joana d'Arc, jovem camponesa, analfabeta, que se tornou padroeira da França com o poder da oração e o amor pela Igreja, mesmo quando foi condenada à morte. Santa Joana d'Arc nasceu em 1412, em Domremy, atual França. Nunca aprendeu a ler e escrever, mas recebia com frequência os sacramentos, ajudava os doentes e era bondosa com os peregrinos. No povoado, todos gostavam dela. Nessa época, a Inglaterra invadiu a França. As cidades caíram uma após a outra e Carlos VII considerava que tudo estava perdido. Santa Joana, aos 14 anos, começou a ter experiências místicas e São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida apareceram a ela. Pediram a ela que salvasse a França e a jovem foi enviada a falar com Carlos VII. Após uma série de obstáculos, conseguiu uma audiência. Carlos VII se disfarçou para confundir a santa, mas ela o localizou rapidamente. Mais tarde, Santa Joana partiu com uma expedição para salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e Maria e uma imagem do Pai Eterno. Depois de árduos enfrentamentos, a cidade foi recuperada e posteriormente realizou-se a coroação de Carlos VII. Assim, Santa Joana terminou o que lhe havia sido confiado e a sua carreira de triunfos militares. Mais tarde, ela seguiu lutando, mas sem vitórias. Teve problemas na realeza e foi presa em um campo de batalha pelos borgonheses, que a venderam para os ingleses. Foi acusada de bruxaria e de heresia, e depois de um julgamento no qual não teve defesa, foi determinado que suas revelações tinham sido diabólicas. A Universidade de Paris a acusou em termos violentos. Santa Joana d'Arc foi entregue ao âmbito secular, como herege renegada, e levada à praça do mercado de Rouen, onde foi queimada viva, enquanto gritava o nome de Jesus e olhava para uma cruz. Partiu para a casa do Pai em 30 de maio de 1431, aos 19 anos. O Papa Calixto III nomeou uma comissão para examinar de novo o caso e reabilitou plenamente Joana d'Arc. Em 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento XV. Santa Joana era uma figura extraordinária. Sua espada jamais foi manchada de sangue, nunca matou ninguém e durante as batalhas manteve-se em oração, sustentando a sua bandeira. Sempre se sentiu orgulhosa de sua virgindade. Sua perseverança na fé e na Igreja fez com que a Universidade de Paris, que se rogava ao direito de controle sobre os assuntos pontifícios e cujos membros apoiaram o último antipapa, Félix V, ficou desacreditada por sua participação no processo contra a santa. Além disso, a separação dos reinos da França e da Inglaterra preservou a França do cisma de Henrique VIII com a sua Igreja Anglicana, que ocorreu mais tarde. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. De acordo com o Martirológio Romano, a Igreja celebra ainda a memória dos seguintes beatos e santos neste dia 30 de maio. Em Porto Torres, na Sardenha, Itália, São Gavino, mártir, século IV. Em Cesareia da Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia, os santos Basílio e Emélia ou Emília, que foram os pais dos santos bispos Basílio Magno,
Gregório de Nissa e Pedro de Sebaste e de Santa Macrina, virgem. Estes santos esposos, no tempo do imperador Galério Maximiano, foram desterrados e habitaram nas solidões do Ponto, e terminada a perseguição, morreram em paz, deixando aos filhos a herança das suas virtudes. Ano 349. Em Pávia, na Lombardia, Itália, Santo Anastásio, bispo, que, abandonando a heresia ariana, professou firmemente a fé católica. Ano 680. Em Gel, no Brabante, Austrásia, atualmente Bélgica, Santa Dímpina, virgem e mártir, século VII. Em Tervueren, também no Brabante, Bélgica, o passamento de Santo Huberto, bispo de Tongres e de Maastricht, discípulo e sucessor de São Lamberto, que se dedicou com todas as suas forças a difundir o Evangelho no Brabante e nas Ardenas, de onde erradicou os costumes pagãos. Ano 727. Em Sevilha, na Espanha, São Fernando III, rei de Castela e de Leão, prudente na administração do reino, cultivador das artes e das ciências e zeloso na propagação da fé. Ano 1252. Em Rouen, na Normandia, França, Santa Joana d'Arc, virgem, chamada a donzela de Orleans, que depois de combater valorosamente pela pátria, foi finalmente entregue ao poder dos inimigos, que a condenaram num julgamento iníquo a ser queimada na fogueira. Ano 1431. Em Londres, na Inglaterra, São Lucas Kirby, presbítero e mártir, que durante a perseguição da rainha Isabel I, depois de muitos tormentos, foi suspenso na tríplice forca de Tyburn. Com ele padeceram no mesmo patíbulo os beatos presbíteros e mártires Guilherme Philby, Lourenço Johnson, bem como Tomás Cotton, da Companhia de Jesus, ano 1582. Também em Londres, 30 anos mais tarde, os beatos Guilherme Scott, da Ordem de São Bento, e Ricardo Newport, presbíteros e mártires, que no reinado de Jaime I, por causa do sacerdócio, o primeiro morreu estrangulado com uma corda e o segundo esquartejado à espada enquanto estava ainda vivo, ano 1612. Em Kampala, Uganda, São Matias Kalemba, chamado Molumba ou Forte, mártir, que abandonando o culto maometano, depois do batismo em Cristo, abdicou do ofício de juiz e propagou dedicadamente a fé cristã. Por isso, no tempo do rei Mwanga, foi submetido a cruéis torturas, sem possibilidade de conforto algum, entregou o espírito a Deus, ano 1886. Em Savona, na Itália, o passamento de São José Marello, bispo de Acqui, no Piemonte, que fundou a congregação dos Oblatos de São José, dedicada à formação moral e cristã da juventude, ano 1895. Em Bordeaux, na França, a beata Maria Celina, da apresentação da Santíssima Virgem Maria, Joana Germaine Castan, Virgem da Ordem de Santa Clara, ano 1897. Em Zniatin, na Ucrânia, a beata Marta Maria Yeka, Virgem da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, ano 1904. No campo de concentração de Buchenwald, na Turíngia, Alemanha, a paixão do beato Otão Neururer, presbítero e mártir, que por ter convencido uma jovem católica a não simular o matrimônio com um homem já casado e membro das forças de segurança do nefasto regime hostil a Deus e aos homens, foi metido no cárcere, onde, apesar de todo o gênero de tribulações, prosseguia clandestinamente o seu ministério, até que, pendurado de uma viga com os pés para cima e a cabeça para baixo, consumou o seu martírio, ano 1940. Santa Joana d'Arc e demais beatos e santos do dia 30 de maio, rogai por nós.